sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. Bom dia, você que está aqui no rincão do meu Senhor. Que bom ver você aqui e ver a sua fé neste frio, né? Imagina o pessoal lá do Tocantins vendo a gente tudo agasalhado assim, está muito frio. Aqui em Cachoeira Paulista, né, em grande parte do Brasil, muito frio no sul. Conversava com um amigo meu, o Aldomir, um abraço para o Aldomir, lá em Catanduva, na Santa Catarina, que fez menos 3 graus essa noite lá. Muito frio, né? Em muitos lugares aí. Nossos irmãos cearenses aí, nordestinos estão... Mas até o frio tem a ver com a nossa partilha no dia de hoje. Um abraço a você que está conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Queria saudar aqui, começando essa minha partilha, o querido Padre Pepe, que dia 5 de julho vai completar 55 anos do seu sacerdócio, 86 anos de vida. E vamos estar lá na comunidade magnífica, lá em Três Corações, com ele, celebrando essa grande data. O Eros Biondini, quem conhece Eros Biondini aí? O Eros Biondini foi fazer um show e ele caiu, descendo a escada do palco, arrebentou o joelho, fez uma cirurgia, rompeu mesmo o ligamento total, passando muita dor lá, mas já está operado. Um abraço, meu compadre Eros Biondini, e a todos vocês que estão conosco hoje. O tema de hoje é a fé, a menor palavra da Bíblia. Diga comigo, fé. Repete comigo, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, a menor palavrinha da Bíblia, e provavelmente, com certeza, a palavra mais importante. E o tema geral dessa quinta-feira que a nossa Luciana Baiana colocou para nós é a carta de São Tiago, capítulo 2. A fé sem as obras. Que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras. Acaso essa fé poderá salvá-lo? Não só o maior é maestro. Essa música tem um tempinho que eu fiz, deve ter, meu Deus, uns 30 e pouco, 40 anos, 30 anos. Mas ela é muito atual, essa música. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Eu não quero só dizer amém.
E a verdade é essa. A fé e as obras. Essa passagem falando sobre a fé, de que adianta você dizer que tem fé e não tiver obras? Que adianta? Essa palavra Jesus dirigiu aos escribas, aos fariseus e também aos discípulos. E ele queria resolver um problema na época daqueles que se achavam os campeões da fé. Eu estou salvo. Eu creio, eu estou salvo. Então, São Tiago está falando aqui aqueles que se achavam os campeões da fé. Sou uma pessoa de muita fé, mas não dão testemunho com fé e obras. E o que mais escandaliza hoje as pessoas que falam, postam, faz selfie, faz podcast, mas na vida é um cast, é uma peste. Faz cast, mas na vida é uma peste. E hoje em dia, né, como dizia o meu amigo Wellington Silva Jardim, quando ele via, tinha uns encontros na Canção Nova, e tinha um momento de partilha, e o pessoal escrevia cada coisa mais linda. Sinto no meu ser o amor de Deus fluindo. Depois tinha uma palestra, tinha uma partilha, aí tinha ano de grupo, e aquelas pessoas, eu sinto no meu coração o amor de Deus atingindo todo o meu ser, inundando a minha vida. A pessoa lia, olhava, mas essa pessoa que está lendo isso, é ele mesmo? Quando acabava a reunião, mas já estava xingando, chutando, xingando. É assim, é isso mesmo. Uma vez estava entrando numa missa, lá no Ceará, lá no Nordeste, entrando no altar e tal, e o padre à minha frente, e uma senhorinha, toda piedosa, pegou, cadê você aqui? Pode ser aqui? Eu vou andar até aqui, tá? Ó, pega aqui. Eu andando para o altar, aí uma senhorinha veio e chegou assim, e deu um papel para o padre, na minha frente, o padre olhou assim, e jogou assim. A intenção da velhinha, tadinha. E eu estava atrás, eu olhei e falei, mas que padrinho que é esse, meu Deus? E esse padre é chamado Padre da Misericórdia, pelo amor de Deus, Padre da Misericórdia. Aí foi a hora de se apresentar no palco, eu falei, olha gente, eu estou aqui e tal, eu não sou o Padre da Misericórdia, como esse padre aqui, né? Aí ele lembrou que eu vi, né? Ficou ruim para ele. Mas, gente, essa música, eu não quero só dizer amém, nasceu de uma angústia, de não querer só falar amém, não. A gente tem que mostrar com a nossa vida que a gente crê. Eu estou aqui agora, estou preocupado, acabando essa palestra aqui, eu vou levar um cobertor que eu ganhei, que eu pedi. Se tiver cobertor, pode trazer cobertor, porque estou precisando de cobertor, meus povos, está muito frio aqui. E uma cesta básica para um pessoal que está precisando. Tem umas 4 famílias que vou sair daqui e vou levar essa cesta básica que eu consegui ontem, graças a Deus, algumas. Mas eu preciso de mais cesta básica, eu preciso de mais cobertor, pode trazer. Então, a fé, as obras, está contando vantagem, não sou candidato a nada, não vou ganhar nada. Nem vou falar meu número, não sou candidato a nada, não. É o dever de todos nós. Então, essa angústia de fazer o bem, de que aproveitará, irmãos? Alguém dizer que tem fé se não tem obras. Então, essa palavra é para aqueles que achavam campeões da fé, mas não fazem nada. Não fazem nada. Uma pessoa fica discutindo, se bate palma na missa, se reza o Pai Nosso, se não reza o Pai Nosso, mão aberta, mão fechada. E a prova final vai ser sobre isso? Vai tomar banho. A prova final vai ser aqui, Mateus 25. Estive com fome, me deste de ir. Estive com sede, me deste de ir. Estava nu e me vestistes. Gente, o frio dói. Dói ou não dói? E aqui, ó, a Serra da Mantiqueira, aqui, ó, meia hora subindo aqui, é a Serra da Mantiqueira. Eu não saio de lá. Janeiro dorme com 2 cobertores. Agora, então, ir para cá é a Serra da Bocaina, onde mora a Doca lá. Muito frio, gente.
aquelas casinhas no meio do eucalipto. E como é que a gente faz para esconder do frio? E eu sempre falei isso, que o frio dói. Mas um dia, o pessoal da comunidade do Paraíso, lá em São Paulo, falou: diácono, o frio não só dói, o frio também mata. E ele me disse que no trabalho de rua que ele fazia, ele encontrou um senhor lá com muito frio, e ele deu um cobertor para aquele senhor, e falou: vou voltar aqui na madrugada para trazer mais cobertor. E quando ele chegou, ele viu a ambulância saindo, e aquele senhor, naquela madrugada, morreu de frio. Então o frio não só dói, o frio também mata. Então essa angústia de você olhar o seu guarda-roupa e falar: puxa vida, isso aqui eu posso doar para alguém que está precisando. Então essa angústia, há uma angústia que mata, mas há uma tristeza salutar, que fala São Paulo, que é para o bem. E você se incomodar em fazer o bem e partir para as obras de misericórdia. Então, essa passagem, que é o tema geral, não é? Do dia de hoje, a fé e as obras, é para cada um de nós. Para cada um de nós. É um desafio para a gente sair de nós mesmos e fazermos a nossa parte. E são as obras de misericórdia que o Senhor está chamando a gente a fazer. Quais são as obras de misericórdia? Eu falo e você repete: dar de comer a quem tem fome. Mas solta mais a voz, fala alto que esquenta mais um pouco. Dar de comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Vestir os nus. Dar pousada aos peregrinos. Quer dizer, acolher os necessitados. Assistir os enfermos. Que é, né, visitar os presos. E sepultar os mortos. Até isso, quando você vai num velório: não gosto de ver defunto. Um dia também você vai ser um defunto e você não vai gostar de ficar sozinho lá. Você é uma obra de caridade, você visitar, levar um consolo naquele momento uma pessoa que está precisando. Então, as obras de caridade, essas são as obras de misericórdias corporais, que todo cristão deve e pode fazer. A casa da minha mãe, desde pequeno, o dia inteiro a gente batendo na porta. Minha mãe era uma pessoa, não era vereadora, não era prefeita, mas o que ela fez em Piquete, meu Deus, era cirurgia que o povo ia pedir para ela arrumar, consulta, roupa, remédio, tudo. E ela conseguia, ela ajudava, fazia o que podia, e nunca ninguém bateu na porta de casa e saiu com fome. Sempre tinha uma comidinha para alguém. Não é? Então, essa acolhida, cada um de nós podemos fazer isso. E as obras de misericórdia também espirituais. O que eu falei são as obras de misericórdia corporais. E tem as espirituais. Repete comigo: dar bom conselho a quem precisa, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as fraquezas do próximo, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Aquela pessoa daquela angústia, desnorteadas, pessoas muito depressivas, muito angustiadas, e você fala: olha, tenha fé em Deus, eu vou rezar por você. Fala: olha, não fala assim não fala isso não. Deus ama. Uma palavrinha que você dá, puxa, pode salvar aquela pessoa, hein, gente? Pode ou não pode? Uma palavrinha, vai até pelo WhatsApp. Você sabe que a pessoa está passando um sofrimento com um filho, com uma filha, fala: olha, eu rezei por você. E sabe o que eu faço? Muito. Quando eu rezo uma pessoa, eu peço a Deus uma palavra. Padre João sempre, e eu abro a Bíblia e falo: olha, eu rezando por você, me veio essa palavra aqui. E eu não explico para a pessoa, não. Eu coloco, o pessoal gosta de explicar a palavra, né? Eu mando: Deus me deu essa palavra para você, e mando para a pessoa.
Puxa vida, aquela palavra veio e toca. Puxa, Deus fala, uma palavra de Deus que você manda, ou então uma oração, né? Você está rezando, você está num grupo de oração, e você ouve uma coisa bonita, e você lembra daquela pessoa. Puxa, aí você manda uma mensagem para ela. Quem já fez isso? Funciona ou não funciona? Então você manda aquela palavrinha e não fica cobrando, não. Deixa a palavra lá. Então, dar um bom conselho. E as pessoas que são ignorantes, que não têm, né, conhecimento. Encontrei com um rapaz que assassinaram os sobrinhos dele, 2 sobrinhos, e ele me falando, chorando, eu vou lá e vou me vingar, eu vou lá e vou matar eles também. Falou, e falou, e falou, e falou. E eu falei para ele, você vai chegar lá, você vai nem subir o morro, já estão te esperando. Você não vai nem subir o morro. E você vai ser morto também, para quê? Calma, pega para Deus. Aí ele me ligou chorando, ô Nelson Correia, Nelson Correia, Nelson Correia. Eu refleti bem, não vou fazer mais isso. Caiu no meu coração a sua palavra. Acalmar as pessoas. Tudo isso é obra, gente, são obras espirituais. Corrigir os que erram. Corrigir o filho, às vezes, que a gente corrige o filho o resto da vida, pode estar grande. Eu sempre fui muito firme com os meus filhos. Porque eles são as pessoas que eles são hoje, porque eu sempre fui muito firme, mas também muito amoroso. Corrigir com amor, mas corrigir. Falar, não, isso aqui não está certo, não. Não. Eu, por exemplo, se falar mal da Canção Nova para mim, meu Deus, eu dou voadora, tripa. Nossa senhora, vai me prender aqui. Dou voadora mesmo, fala mal. Ninguém fala mal da Canção Nova perto de mim, não. Eu corrijo na hora mesmo, não. Da Canção Nova, não. Espera aí. E do Padre João, então? Quem outro fala mal dele perto de mim? Não volto com os dentes da boca inteira para casa de jeito nenhum. Consolar os aflitos, já falou. Perdoar as ofensas. Perdoar, gente. Se não perdoar, meu Deus do céu, na família e tudo mais. Suportar as paciências, as fraquezas do próximo, né? Quem já entrou, já saiu do grupo de WhatsApp da família várias vezes. Aí você manda uma mensagem no grupo, não era para ter mandado no grupo, aí está aquele rolo, aquela brigaiada, xinga e fala. Tá. Nossa Senhora, grupo de WhatsApp de família, né? Eu recebi esses dias de uma parente minha, tipo, assim, como se estivesse carregando, escrito, carregando conflito. Achei tão legal. Sabe o negócio assim, carregando conflito. Então, gente, esses são os fundamentos do ensinamento de Jesus, né? Sobre a fé e as obras. Mas o tema meu mesmo, agora eu entro nele, é um dos versículos que eu ouvi muito toda a minha infância, adolescência, desde a minha juventude, e faz tempo que eu sou jovem, né? Faz 51 anos que eu fiz o meu Maranatá com o Padre Jonas, lá em Areias. No ano de 1975, conheci o Padre Jonas. E tinha uma palestra que falava sobre a fé. E esse versículo é um dos versículos que eu sei de cor, salteado. Eu falo e você repete. Hebreus 11, versículo 1. Você vai decorar também. A fé é a certeza do que não se vê. Repete bem forte. A fé é a certeza do que não se vê. Repete comigo. A fé é o fundamento da esperança. Esse versículo marcou minha vida, que no Maranatá tinha uma palestra que falava sobre a fé. E é maravilhoso esse versículo, né? A fé nos mantém firmes na espera do que ainda não se vê. Então, se refere isso a essa expectativa do Senhor que vem, da segunda vinda de Jesus, esse versículo. Então, os olhos da fé, eles percebem à distância o que está vindo, que não veio ainda, mas o que vai vir. A fé que fez você hoje estar aqui hoje, nesse rincão. Dá um aplauso para a pessoa do seu lado, dá um aplauso bem forte.
Neste frio, nem banho dá coragem de tomar. Gente, até pula o banho. É pecado pular hoje? E você está aqui no rincão do meu segundo, nesse ventinho, não é? E você veio buscar a palavra de Deus, isso é fé. Então, a fé é a certeza do que não se vê, é o fundamento da esperança, né? O Padre Jonas não gostava, o Padre Jonas era um visionário, ele não gostava, é um revolucionário, ele não gostava dessa palavra não, por causa do Revolução Jesus, não. O Padre Jonas falava assim, eu vejo a realidade do céu. O Padre Jonas, ele tinha um olhar de fé sobre as situações. Tudo que você vê aqui é um ato de fé. Então, Hebreus 11 vai falar muito sobre isso, né? Deus faz uma promessa e quem tem fé espera. E é a história da fé de muita gente. Esses versículos que tem aqui em Hebreus 11 fala 15 nomes de homens de fé, começando de Abraão. E 22 vezes vai dizer o quê? Pela fé. Olha só. Começa no versículo, logo que fala que a fé é o fundamento da esperança, a certeza do que não se vê. Como é que se pode ter certeza do que não se vê, não é verdade? Ter certeza que eu não estou vendo. Né? Que nem lá em Piquete, na minha cidade, no grupo de oração, gostou um louvor, e cada um fazia uma oração e falava amém, aleluia. E uma senhora falou assim, eu queria agradecer a Deus pelo meu marido, pelo homem de Deus que ele é, o homem da palavra, o homem que prega, o homem que está tem o coração aberto a Deus, e ele sabe refletir a palavra de Deus. E ela é esposa de um maior pingaiada da cidade, todo mundo conhecia o marido dela. E ela foi falando, e esse homem de Deus, esse homem que é um homem cheio do Espírito Santo, que não tem vício e tal. Aí no final, uma senhora falou assim, mas escuta, a senhora não é mulher do Zé da Égua? Que toma, sim, mas a senhora, eu estou louvando a Deus pelo aquilo que ele vai ser. E não é verdade que o Zé da Égua deixou a pinga mesmo e se tornou um homem de Deus? Quem já rezou por alguém e viu aquela pessoa mudar de vida? Levanta a mão. É ou não é verdade? Tem que ter fé. Esse não tem jeito. Tem jeito. Deus faz a obra. Faz ou não faz? Não no nosso relógio. Na hora de Deus. Deus sabe a maneira de tocar o coração das pessoas. Então, pela fé, não desista desse seu filho, da sua filha. Não desista dessa situação difícil de rezar nessa intenção pelo seu marido e pela sua esposa. A fé é a certeza que não se vê. Aí nesse capítulo 11, começa a falar das pessoas de fé. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, que as coisas visíveis se originaram do invisível. Tem gente, eu tenho uma convicção. Uma pessoa tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Tem que ter muita fé, porque o que ela acredita, porque você pensar bem, que uma montanha dessa foi assim, ao acaso, deu uma explosão e formou a montanha. Deu uma explosão e formou a montanha, os mares, com todos os peixes, o sistema solar, com tudo girando, tudo certinho, uma explosão, o Big Bang que fala lá, né? Deu uma explosão e formou a célula. Deu uma explosão e formou até, inclusive a gente também, né? Porque quando Deus fez o homem, conversar com a doutora Teresa, ela é de São Lourenço, vai estar no meu programa domingo, 7 horas da noite, assista o programa, ela fez um exame na minha filha estava grávida, e precisava fazer um exame, um ecocardiograma, um exame do coração do neném, mas na barriga da minha filha. Ela fez um exame lá dentro da barriga. Minha filha está grávida de 7 meses, né? Precisava fazer esse exame. Então ela fez o exame lá dentro.
Que coisa maravilhosa, né? E ela dizendo que com 2 meses, tem alguma mãe que está grávida aqui? Com 2 meses, a mãe nem sente o neném ainda mexer. Mas é coisa de milímetro, assim, ó. Ela já consegue ver o coração pulsando, coisa de milímetro. Está ali, tá assim, ó, contraindo já. Ela consegue ver no aparelho que ela tem lá, a doutora Tereza. Ela fala isso no programa domingo, quando ela fala sobre a vida. Por isso que a igreja defende a vida desde a concepção. Então, entendeu o que ela está explicando? Com 2 meses, a criança nem, ela mexe, a mãe nem sente ainda. Mas ela consegue com o aparelho ver milésimos ali, o coraçãozinho já. Que coisa maravilhosa. Então, a fé, que a gente olha e fala, meu Deus, Deus fala com a gente através da natureza. Foi o que São Francisco fazia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. Mereceu ser chamado justo. E vai falando de Abel. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor. Construiu a arca para salvar a sua família. E você vai vendo que essa leitura histórica, né, falando desses 15 personagens, depois você pega a sua Bíblia em casa, Hebreus 11, é muito bonito, e leia em casa, é coisa maravilhosa. Olha só o que diz. Esses homens, aqui menciona 15 personagens e outros anônimos, que superaram toda espécie de provas e suportaram sofrimentos e tribulações, foram marginalizados, excluídos, perseguidos, encarcerados, desprezados, torturados, assassinados. Esses homens, né, que o mundo não era digno, como diz aqui na palavra, versículo 38. Então, querendo ressaltar essa qualidade superior desses homens que confiaram em Deus, né? E a pergunta fica, como é que puderam esses homens e mulheres de fé fazer o que fizeram, manter-se firmes, lutar contra a correnteza? Como é que conseguiram viver? Foi pela fé, pela fé. Então, 22 vezes fala assim, foi pela fé, foi pela fé. Né? E esses homens perseveraram. Então, minha gente, é muito importante isso. Que nós, olha só o que fala aqui, a explicação desses versículos. Pela fé, ofereceram suas vidas, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. E no final, no versículo 40, olha só o que fala, Hebreus 11, 40, fala aqui uma coisa a respeito de nós também. Porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que ele chegasse sem nós à perfeição da felicidade. Então, que interessante, né? Abrange a todos nós cristãos que sabemos e conhecemos, e por isso completamos o destino de todos eles ao anunciar e proclamar o nome santo do Salvador do mundo. Essa é a nossa missão. Então, pela fé, esses homens passaram tanta coisa. Pela fé, Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. Abraão largou tudo que ele tinha. Deus falou, sai da tua terra, Abraão, e vai para onde eu vou te ordenar, para a terra prometida. Abraão era um homem rico, e ele deixou tudo, e seguiu a Deus. E um homem de idade já, sua esposa estéril, Sara, e dele vai sair as 12 tribos, futuramente, depois que seu filho Isaac, seu único filho de Isaac. Abraão deixou tudo pela fé, e hoje estamos falando aqui de fé. Então, pela fé,
E aí nós vamos lendo esses homens de Deus, Abraão, Moisés, né? Isaac, José. E podemos dizer, pela fé, Padre Jonas viu tudo isso que você está vendo hoje aqui. Quando conheci Padre Jonas, em junho de 75, 51 anos atrás, não tinha nem a Rádio Canção Nova, não tinha nem a comunidade Canção Nova, e Padre Jonas já trabalhava com o povo, já com aqueles jovens. E esse anseio dele evangelizar as pessoas, dele trazer as pessoas para Deus, os jovens principalmente, Padre Jonas era incansável. Naquele encontro em Areias, quando eu conheci Padre Jonas, fiquei encantado com ele. Primeiro, com um homem muito bonito, né? Olho verde, azulado. E homem mesmo, Padre Jonas era homem mesmo, não rebolava, não. Eu fiquei, um homem daquele, um padre, e eu fiquei no encontro, porque a fazenda em Areias, onde a Luzia, já na época, arrumou aquela fazenda para fazer o encontro, chamava Morada do Sol. Lá no Vale Histórico, no fundo do vale, na chegada da fazenda tinha uma descida, e tinha um riozinho que a gente passava dentro dele para chegar na fazenda, e outra subida para chegar na fazenda. Então os carros vinham, quando atolava o primeiro carro, tinha que embalar, descia, a gente falava que era a descida do grito, que as mulheres gritavam, descia embalado para subir. Se o outro da frente atolava, aí ia parando tudo um atrás do outro. Aí tinha um trator para puxar e empurrar. E quando eu cheguei lá, eu vi aquele homem empurrando o carro, e ele era forte. Mas no tempo que os seguranças iam caminhar com ele aqui, os caras ficavam com a língua de fora, que ele era rapidinho, né? Sempre foi forte. Aquele homem empurrando o carro. Depois vi ele arrumando as salas de palestra, arrumando as cadeiras, varrendo, dando um pitaco na cozinha, dando todas as palestras, cantando, animando, atendendo confissões até 4 horas da manhã, 4h30, sozinho. E eu lembro que eu aproveitava, moleque, né? Fui confessar com ele de 3 horas da manhã. E ele dormiu, mas dormiu de ressonar. Assim. Aí eu aproveitei aqueles pecados mais cabeludos e falei, opa. E ele dormindo. Aí eu falei. Aí ele abriu os olhos e falou assim, acabou? Aquele pecado seu, assim. Alguém falou para ele, quem será que foi? Queijada. Alguém falou para ele meu pecado, porque ele estava dormindo, mas ele ouviu. Deus deve ter um susto. E depois, às 7h30 da manhã, já estava na capela, fazendo a meditação da manhã e dar todas as palestras. E eu voltei para casa e falei, pai, o senhor me dá um violão aí, que eu tenho um padre sozinho lá, eu vou ajudar ele, coitado, ele está sozinho lá. Meu pai deu risada, falou, mas você não sabe tocar violão? Eu falei, não, eu vou aprender, velho. Meu pai era músico, né? Excelente músico, tocava bandolim, cavaquinho, percussão, mestre, o Nelson do cavaco. E eu voltei no próximo encontro com o violão. Não sabia nem pegar o violão. Foi pela fé também. Foi pela fé. E nunca mais deixei. E pela fé, nunca mais vou deixar. E quando você falar assim, o Diácono Nelsinho foi embora da Canção Nova. Pode vir no meu velório. Fui embora por andar de seu. E isso acontece. Nós da Canção Nova, a gente tem um terreno aqui do cemitério, que é vizinho dos padres ali, da Canção Nova. Então nós temos, praticamente, o cemitério da Canção Nova. Então daqui não sai nem morto, porque o cemitério está... É verdade, é mesmo? Daqui eu não saio nem morto, eu vou sair daqui, está dentro de casa o cemitério, gente. É anexo. Boa palavra. Escute bem o que eu estou falando para você. Daqui eu não saio nem morto, porque morto eu vou ficar ali, vizinho do Padre William, vizinho dos padres ali, anexo da Canção Nova, eu não saio. Pela fé. Então, pela fé, Padre Jonas começou esses encontros lá,
com toda a dificuldade que tinha. Você imagina, toda a dificuldade. E o Dom João Hipólito deu uma ordem para ele, que todo cursilho ele tinha que ir para atender confissões. E o Padre Jonas amava tantos casais, porque anos a fio, todo final, quando tinha cursilho, ele recebeu a ordem, era muito obediente ao bispo, ele ia para atender confissões. Coisa maravilhosa. Aí não tinha o Maranatá, quando ele ia para o cursilho. Por isso que o Padre tinha essa bagagem para falar de família, tudo que ele ouviu e partilhou. Só que Deus falava muito com ele através dos sinais. Aí ele começou a perceber que era hora de sair de lá, porque a missa final não cabia o povo na fazenda. Então a missa era na cidade de Areias. Só que para sair da fazenda também é outro atolamento. Aí tem até uma missa que eu lembro, o Júlio Bebal, na hora do ofertório, levando o ofertório. Só o óculos limpo, assim, ele de barro inteirinho, com as mãos lavadas, e levando o ofertório na hora da missa, simbolizando toda a luta que era naquele tempo. Aí ele sentiu, é hora de sair daqui. E já naquela época, em 75, mais uma vez, o Eta e a Luzia, que arrumaram a casa de Areias, foram em Queluz, conversar com o querido Marinho Fabre, já falecido, mas a Dedé está viva lá em Queluz. Um beijo, Dedé. Deus te abençoe. Preciso te fazer uma visita. Foi lá ver se ele tinha um terreno para vender para nós. E o Marinho falou, tem um terreno sim. E doou o terreno onde é a Casa de Maria. Hoje, você indo para o Rio de Janeiro, você olha à direita, assim, Queluz, você vê lá a Casa de Maria. Era um morro, né? Feito terraplanagem. E pela fé, o Padre Jonas começou uma obra lá. Construir aquela Casa de Maria, pela fé. Naquele tempo, não tinha essa cultura de ajudar para uma construção, uma casa de retiro. Não tinha casa de retiro na diocese. Os cursilhos eram feitos em Aparecida, no Seminário Bom Jesus. E o Padre Jonas estava operado de vesícula, naquele tempo que se abria a barriga toda, né? A equipe foi lá falar com o Padre Jonas, seu Paulo Oreco, era o pai da Fátima Oreco, era o tesoureiro da Canção Nova. E o Eta estava junto também naquele dia. E ele falou, Padre Jonas, a gente vai parar a obra, porque acabou o dinheiro. E o Padre Jonas respirou fundo, com toda a força que ele tinha, deu um grito, não para esta obra. Parece que o Eta ouviu essa voz até hoje, né? Hoje ele entregou tudo, renunciou a tudo, está aí. Mas, saindo de lá, o próprio tesoureiro renunciou. Falou, esse padre aí não bate bem na cabeça, não. Como vai continuar sem dinheiro? E renunciou, e o Eta assumiu a tesouraria naquele tempo. Começou os encontros da casa, que já tinha o refeitório, tinha o alojamento, tinha a sala de palestra e capela. Começaram os encontros lá a acontecer. E é lá que o Padre Jonas, um dia, indo de trem, passando por aqui, Cachoeira Paulista, ele tem no coração o desejo de fazer um desafio. O Padre Jonas nunca usava a palavra edifício. Eu sempre, quando eu fui formador dos noviços lá, falava, nunca use na palestra, é difícil amar, é difícil, que é difícil, é um prédio bem grande. Não é que é difícil, você não pode falar, você fala que é um desafio. Você fala que é difícil, você põe a própria barreira, já, né? Você já põe um empecilho. E o Padre Jonas usava a palavra desafio. Ele falou, vou fazer um desafio. E jovem gosta de desafio, gosta ou não gosta? A pessoa gosta de ser desafiada. E ele falou assim, vou fazer um desafio. Quem quer dar um ano da vida para Deus? Como se dá um ano para o Exército, para a Aeronáutica, Marinha. E lá na Casa de Maria, então, em novembro de 1977, depois desses 3 anos vivendo aí, nos encontros em Areias, e os catecumenatos acontecendo em Lorena, ele faz esse desafio. Quem quer dar um ano da vida para Deus? E de lá ficam 12 jovens, e a Luzia Santiago, que agora 26 de junho,
vai fazer 76 anos, estava lá. Luzia, que foi casada, 40 dias de casada, o marido dela era um aviador, piloto da aeronáutica, o avião dele caiu e ele morreu carbonizado. Com 40 dias de casada, ficou viúva. E teve um encontro também com o padre Jonas, onde ele rezou por ela, foi batizada no Espírito Santo, começou a seguir esse homem e ajudar esse homem. Então você veja, ela foi a última que levantou, e dos 12 iniciais, a única que ficou. Porque também ela tinha, que era para sempre no coração dela. Tem gente que já é pré-discípulo, Canção Nova para sempre. Não só o maior é maestro. Aquele stringão bem bonito que você está fazendo. Você acha que essa música foi feita aqui à toa? Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Essa música foi feita chorando, as lágrimas guichando mesmo. Chegar à conclusão que não tem como mais voltar para trás, é só para frente, e o que leva para frente é o amor de Deus. É um peso maravilhoso. Sabe o que fala a palavra de Deus? Que o profeta nunca é aceito na sua própria pátria. O profeta não é aceito na sua própria família. Não é aceito. Então, se você quiser ser profeta, você tem que deixar a sua casa. O profeta só vive na missão. É na missão que ele vive a sua missão. Quem volta para casa, volta como filho, não mais como profeta. Entendeu? Profeta é só na missão. Em casa você vai ser o filhinho. Ah, voltou meu filhinho, fazer a comidinha que ele gosta. Mas para ser profeta, é só na missão. Mas é uma vocação. Tem alguns que têm a missão de ser filho. E ponto final, já é uma grande coisa. Um filho que honra o seu pai e a sua mãe. Mas para ser profeta, é só na missão. Então você que é da comunidade Canção Nova, voltando para sua casa, você pode exercer até seu ministério, mas você volta como filho. Para viver o profetismo, é na missão que você vive a profecia. Porque o profeta não é aceito na sua própria família. O profeta, ele é para viver na missão. Então, pela fé, você vê tudo isso que aconteceu. Aquele chamado que o pastor Jonas fez, vai nascer a canção nova. Vai nascer a canção nova. Até que o pastor Jonas vai no encontro com o padre Irala, o encontro que, sob a Bíblia,
E uma hora o padre Irala pediu que se dividisse em grupos, criasse um grupo com tema bíblico, para refletir sobre a palavra de Deus, um curso que o pastor foi fazer, lá pelos anos 70 e pouco também. E o pastor pôs o nome do grupo dele de Canção Nova. Aí o padre falou, mas isso aí é bíblico? Ele falou, sim, é bíblico sim, padre, respondeu o padre Jonas. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Eu falei, desculpa. Fala comigo, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus uma canção nova. Não é canção nova, é canção. Olha que bonito, né? Canção, a tônica é no são. Você não fala, você fala mansão. Olha que mansão linda. Essa mansão é muito grande. Por que fala canção? Fala comigo, canção. Canção nova. Ó, você pode ser locutor da rádio Canção Nova. Mais uma vez. Cantai ao Senhor Deus uma canção nova. Olha que lindo. Aí nasceu esse nome, Canção Nova, que é tão bonito. Como vai nascer pela fé também o Davi. Só ligava aqui, eu queria falar com o Davi. Queria um material, uma fita cassete para os Jonas. Mas Davi é a abreviação que o Saulinho lá fez, que o João Luiz. Departamento de Audiovisuais. Davi. Coisa bonita, né? E você vê o símbolo da Canção Nova, feito pelo primo do Padre João Pacheco, né? Mais de 45 anos, que tem algum símbolo aí, diretora, para você mostrar. É a pombinha, a mão, né? O violão e a pomba. O Espírito Santo, a oração e a canção nova, e a música. Num desenho só, 3 coisas. Isso é, na época, foi até hoje, os designers falam que o nosso símbolo, ele é muito rico. Ele tem ele é muito vintage, ele é além do tempo. Porque no símbolo da Canção Nova, ter as 3 coisas: a oração, o violão e o Espírito Santo. Tudo na ação de Deus. Então, tudo que você vê aqui é pela fé. O Padre João dizia para nós, nos anos 80, quando ele adquiriu a rádio Bandeirantes, que é o nome primeiro da rádio Canção Nova, que havia uma multidão para cá. Aquilo é mato, é uma fazenda, gente. Mato, escuridão. E as pessoas se olhavam, a multidão, fazer o quê? Veio ou não veio a multidão? Eu conto sempre, estava com ele aqui, aqui você onde tem o camping, à direita, ficava o retransmissor da rádio. E um dia, sentado com ele lá em cima, ele falou, aqui vai ser um grande estádio. Falou até a medida da arquibancada, 60 por 40, ó. Tem os degraus aqui, a arquibancada aqui do lado de lá. E lá no fundo, lá, vai ter um grande palco. E vai vir um povo aqui, uma multidão aqui. E vai ser um palco muito bom. Você está vendo? Aí eu olhava assim. Era um lago. Tinha uns paturices, os patinhos lá. Você está vendo? Eu estava vendo. Falo, o senhor está vendo? Não, eu estou vendo. Não, o senhor está vendo, eu estou vendo. Ele já viu antes. Pela fé. Diga comigo, pela fé. Mas bem antes disso, quando nós reunimos aqui atrás, o Padre William falou assim, cerca de 40 capelas tem aqui, né? Umas 40 capelas tem toda a Canção Nova. Mas tem uma capelinha mãe que é ali, onde é a TI, aqui, ó, aqui atrás, onde se reunia toda a comunidade, todos nós, os 30, toda a comunidade, os 30 reunia ali. E quinta-feira, quando o povo começou a vir. Aí nós nos reunimos no pátio da rádio. Né? No pátio da rádio. Depois, começou a vir mais gente, foi para o fundo da rádio. Tinha um ranchinho ali. Aí depois
eu com o gerador tive uma ideia de fazer o capelão de sapé, que foi ali atrás, na rua, né? De sapé. Coberto de sapé, feito de eucalipto. O pessoal ia pegar o sapé no mato lá, passava penado assim. Quando puxava o sapé, vinha cascavel pro rabo. Nunca picou ninguém, mas foi muita cobra, muito susto. Construímos um capelão de sapé. E eu fiz uma vinheta na época, eu lembro que falava assim, no começo foi na capela da rádio, depois passou para o pátio da rádio, passou para o fundo, e agora vamos ter o capelão de sapé, São José, venha participar da vigília. E tinha o Darcy que trabalhava aqui no refeitório, eu falei, ó, faz 200 pizzas, aquela brotinho, faz 200 de uma vez. E vieram 800 pessoas naquela vigília, mais ou menos, para mais. E uma pessoa rezou, mas não era o Padre Jonas para parar a chuva. A chuva aumentou mais ainda. Falou, não, o Padre Jonas eu não conheço não. E choveu, molhou aquelas madame e tudo. O sal, tudo. E na hora de comer, o Padre Jonas falou assim, olha, gente, vocês que fizeram um lanche, manda aqui para frente que eu vou abençoar para todos nós partilharmos. Aí o pessoal passava uma forminha de bolo. Gente, tem mais coisa aí. Umas 3 vezes, pessoal, todos comeram, nós sobraram 12 cestos cheios. E ali começou. Meu filho Lucas foi batizado ali, né? 93, 92, começou os encontros. E ficou pequeno também. Aí foi construir o rincão, aqui o rincão do meu Senhor, que eu dei esse nome, né? Rincão do meu Senhor. Eu lembro da última telha, o Geraldão puxando, bem ali, colocando a última telha. Eu vou postar essa foto depois. Aí veio o rincão do meu Senhor. E lotou. Aí foi essa conversa para Jonas fazer lá embaixo. Pode falar do defeito das pessoas. Mas quando o Pastor rezava, falava para o Herto assim, eu rezei, e Deus falou que quer que construa um lugar bem grande para acolher o povo. Onde, padre? Ali. Mas de que jeito? Assim. O senhor quer que faça? No outro dia. Estava derrubando. Não podia derrubar essa árvore. Meu Deus, o Ibama. Não podia. Estava pronto. Estava fazendo. Pela fé. Depois o padre falou, não, mas tem que ter uma igreja. Aonde? O senhor rezou? Sai a igreja. Santuário Pai das Misericórdias, mais lindos do mundo. Tudo pela fé. Eu falo e você fala pela fé bem forte. Pela fé, Padre Jonas fundou a comunidade Canção Nova. A Rádio Canção Nova. O Capelão de Sapé Canção Nova. Está muito fraco. O Rincão do meu Senhor. O Centro de Evangelização. O Santuário Pai das Misericórdias. A TV Canção Nova. No mundo inteiro. E nós aqui também pela fé. A Canção Nova é uma linda história de fé. Tudo que você vê aqui, construído em cima da terra. E os fios estão embaixo. Estou falando com você agora aqui. E o mundo inteiro está ouvindo isso. É uma obra de fé. E a fé é a certeza do que não se vê. Padre Jonas, no seu coração, viu isso tudo antes de acontecer. Ele via. Deus falava com ele. Hoje do céu ele olha lá de cima, vendo tudo que Deus fez e vai fazer ainda. E está fazendo no nosso coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, pode ser que hoje você tenha um impossível no seu coração. Tem ou não tem? Algo que já falaram para você, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu fiz o check-up agora, porque eu perdi o irmão faz 1 mês e pouquinho, né? De câncer. Eu falei, vou fazer um check-up também, né? Aí a mulher viu que eu estou com uma taquicardia, o coração. Eu falei, opa, mas
passou dos 60, eu estou ganhando meu fusquinha, 66, mas estou medicado já, porque meu coração está forte. Mas a gente vai se cuidando e vai caminhando pela fé. Eu tenho 13 cirurgias, eu não era nem para estar vivo, estou aqui pela fé. E você também. Você vai vencer as dificuldades da sua família, de que jeito? E os impossíveis da sua vida. Aquela situação difícil que você passa lá na sua casa, com os seus, como vai vencer? É isso, não esquece disso. E decora como eu decorei desde os meus 15 anos, essa palavra que o pastor José amava tanto. Hebreus, fala comigo, Hebreus 11, versículo 1. Você vai decorar comigo, como eu decorei. Repete comigo, a fé é a certeza do que não se vê. Eu falo o versículo, você fala para mim o que ele fala. O que fala em Hebreus 11, versículo 1? Mais uma vez, bem forte. O que fala Hebreus, capítulo 11, versículo 1? A fé é o fundamento da esperança. Nas horas mais duras, nas horas mais sofridas, mais dolorosas. Lembra desse versículo, a fé. A menor palavrinha da Bíblia é assim, eu não estou vendo. Talvez seu filho fala, mãe, você não está vendo, não vai ter jeito. Eu tenho fé. E a última coisa que eu quero dizer, poucos dias atrás, o padre Murilo tropeçou e quebrou o fêmur. Lembra do SOS Murilo? Quem lembra do começo da rádio? Era um seminarista, não tinha nada, aquilo fazendo, 88. Estava tendo uma festa junina ali na rua, e o Murilo estava em missão, estava num Fiat, e um outro carro, um cara bêbado, uma caminhonete, bateu de frente, e ele teve multifraturas, quebrou mão, pé, tornozelo, bacia, quebrou tudo. Parou a nossa festa, as meninas chorando, foi para a capela, e ele, uma semana, estava indo bem, de repente, ele entra em coma, porque aquele líquido do osso entrou na corrente sanguínea, deu uma embolia, e ele é internado em coma, fica 29 dias em coma, e os médicos, ele teve morte cerebral, com essa ideia. E falava para Jonas, o senhor está muito iludido, ele vai morrer. E o padre falou assim, olha, eu sei a gravidade, mas dentro do meu coração tem uma luz, uma chaminha de fé, que fala que ele não vai morrer. E ele não morreu. É padre aqui em Silveiras, não é? Um excelente pago, e hoje ele celebra sentado, com muitas dores, e quebrou o fêmur agora, mas foi operado, está bem. Estive visitando ele lá esses dias. Mesma coisa, o padre, quem lembra, conhece o padre William, que celebra conosco, aquele bonitão, tem aquele acidente, morre seminarista, ele é arremessado fora do carro, bate a cara no chão, o rosto todo desfigurado. Quando você olha os exames dele, tem o rosto todo desfigurado, todo quebrado. E você olha o rosto dele, sempre que eu vejo o rosto dele. Coisa mais linda, não tem nada, tem nem cicatriz. Teve também o SOS, padre William. E o padre Jonas rezou por ele e pediu a Deus que levasse ele, padre Jonas, no lugar do William. E Deus falou, não, deixou os dois. Então fique em pé, entregue os seus impossíveis para o Senhor. Confie que o Senhor, que tudo pode ser mudado pela oração. Entregue os seus impossíveis e pela fé, continue firme com a canção nova. Porque nós temos muitos defeitos, mas se há uma coisa que tem muito na canção nova, é fé. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé. Tenha fé, acredite,
no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração.